Queridos irmãos e irmãs, que Deus nos abençoe. Nós estamos iniciando mais uma vez o programa O Evangelho por Dentro, o estudo do Evangelho de Mateus à luz da doutrina espírita. Nós convidamos vocês a participarem conosco dessas reflexões que a doutrina espírita, como instrumento revelador dos conteúdos do Evangelho, nos enseja. Nós temos hoje para nossa apreciação a parábola da pérola. São 2 versículos, de número 45 e 46, do capítulo 13 de Mateus. E nós vamos pedir a Eduíges para ler para nós. É o capítulo 13, para a gente poder apreciar aqui esse conteúdo tão lindo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem, negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Nós vamos iniciar as reflexões em torno de uma parábola tão singela, lembrando o mecanismo de formação de uma pérola na intimidade dos mares. Um grão de areia irritando uma ostra faz com que ela providencie uma espécie de revestimento para aquilo que incomoda. Ela dá, na verdade ela gera, ela demonstra ali um material que ela elabora para si própria, envolvendo aquele elemento, e passa a gerar uma preciosidade. Nós temos na cultura universal, por exemplo, a gente poderia lembrar que uma cidade tão famosa e tão exuberante quanto Dubai, a origem dela foi exatamente a busca de pérolas. Os grandes iniciadores da civilização naquela região que visitamos e por isso sabemos do assunto, eles trabalhavam com pérolas extraídas daqueles ambientes aparentemente desérticos e com um mar desafiador. Então a gente nota que é um trabalho evolutivo. Dentro de uma proposta de irritabilidade, de incômodo, gera-se algo que se torna precioso. Então, com certeza, a turma participando tem muito material para trazer para nós. Vamos ver quem quer começar. Nós observamos que a parábola da pérola, ela está inserida no contexto do capítulo 13 de Mateus, em que são apresentadas outras figuras para se falar do reino dos céus. Então Jesus fala, o reino dos céus é semelhante a... Ele fala que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, e depois fala que o reino dos céus é semelhante a uma rede, que apanha grande quantidade de peixes. Então, são símbolos semelhantes, tem cada um a sua especificidade, mas de uma certa forma todos falam do mesmo tema, que é o que é o reino dos céus ou com o que ele se assemelha, né? Nós notamos em Jesus uma preocupação com a didática muito grande em trazer para as criaturas essa noção de reino dos céus. Que patamar é esse? Que posição evolutiva, que posição espiritual é essa a que se dá o nome de reino dos céus? E nós observamos que a expressão utilizada ela tem a ver com a experiência humana, que é a experiência do reino. Era corriqueiro naquela época a existência dos reinos. Hoje, por exemplo, não é tão comum, por exemplo, aqui no Brasil, em que é uma república, mas naquela época falar assim reino dava essa ideia de um coletivo, uma coletividade que é regida por um mesmo conjunto de leis, de estatutos, mas que tem um rei. Tem aquele que direciona, que comanda. Então imaginasse um reino, mas aí o reino que Jesus propõe é o reino dos céus. Com os conhecimentos da doutrina espírita, com o conhecimento da terceira revelação e o desdobramento na obra de Francisco Cândido Xavier, por exemplo, no livro No Mundo Maior, tomamos conhecimento do conceito de superconsciente. Quando se fala de reino dos céus, então, podemos entender essa afirmação que é possível evoluir
é uma prerrogativa do ser humano, nos encontramos nessa proposta, e quando acessamos o reino do céu, estamos acessando algo que é mais elevado, algo que é mais promissor no sentido de crescimento, de iluminação. Nós notamos Jesus falando de reino de Deus em muitos momentos, em outros ele fala de reino dos céus. Podemos fazer essa correlação, então, do reino dos céus com a possibilidade do ser adquirir um patamar que ele não tinha antes. Ele se eleva pelo trabalho, pelo esforço. E a pérola entra aí como uma síntese. Se ele consegue reunir tudo aquilo que é de aprendizado, de experiência, de proposta evolutiva, e como um negociante que vende tudo que tem para adquirir aquela pérola, representa a nossa capacidade de até de nos desvincularmos do que já é experiência passada, já é aprendido, para criar uma síntese e acessar algo melhor, representado aí no reino dos céus. E eu achei interessante a questão da síntese, porque quando está lá no livro Evangelho por Dentro, que o Honório vai falar aqui, adverte o benfeitor Emmanuel, que a síntese é o poder da evolução. O senhor Honório gostava de trabalhar muito a questão das equações que sintetizam todo o nosso labor evolutivo. E a partir delas, que são construídas com base em muito sofrimento, que é a partir de muito sofrimento que a gente consegue equacionar a nossa existência, e a partir do momento que você consegue entender essa equação e utilizá-la, você já não se prende mais nos pormenores. Não é aquela pluralidade de situações. Você vai caminhar para a unidade. E na unidade, o que ocorre? Você é como se aquilo que vem de graça, ou como graça, melhor falando, né, como uma graça, fosse ter um efeito de justiça na nossa vida. Porque é justo que eu viva isso, embora todas as dívidas que eu tenho. Porque a caminhada que eu já fiz, que eu percorri até aqui, me ensinou muita coisa que esse ponto aqui, não é que eu não preciso aprender, não, mas eu posso dar um passo maior. Por tudo que eu já me alhei. Então eu não preciso dar. Às vezes o outro companheiro não. Às vezes o outro companheiro vai precisar passar por cada detalhe daquela situação. Eu não. Eu vou poder dar um passo maior. Por causa do que eu já plantei, do que eu já colhi em função do que eu plantei. Em aprendizado. Muitas vezes no sofrimento, né? Aliás, na maioria deles. Nós temos aqui, na verdade, essa parábola, ela sintetiza, como foi o propósito de Eduíges falar aqui, muitas lutas em que nós entramos numa situação, vivemos uma situação e saímos com a súmula dessa circunstância. Então a gente vai abordar o assunto, lembrando, já que o Honório está em pauta aqui, e era um grande estudioso do Evangelho e da doutrina, nós vamos lembrar o que ele ensinava muito para a gente com essas equações. Então, por exemplo, nós tivemos 3 momentos muito preciosos de culminância evolutiva na humanidade. O primeiro movimento foi quando Moisés recebe as tábuas da lei, os 10 mandamentos, o decálogo. Aquele momento foi um momento culminante de uma experiência multimilenar. A gente acha que evolução é coisa de dias, mas para implantar valores essenciais e chegar nos fundamentos da vida, nos fundamentos da justiça, não vou falar nem vida, justiça que rege a vida, foram muitas civilizações. Então, quando Moisés apresenta as tábuas da lei, nós tivemos ali o primeiro resumo, a primeira súmula que o homem era capaz de entender de Deus. É a lei de justiça. Então lançava-se ali os fundamentos da justiça que então, codificados ali nos 10 mandamentos, dava a ideia de globalidade. Isso foi trabalhado. Por isso chegou nessa síntese. Então o Emmanuel dizendo que a síntese é o poder da evolução, os 10 mandamentos sintetizam a justiça. Todos os seus movimentos. E curioso que quando o Honório trabalhava o assunto, ele vai pegar, por exemplo, o decálogo, nós vamos ter 3 ensinamentos de ordem positiva e 7 no sentido mais negativo e impositivo. Porque o 7 é não matar, não roubar, não isso, não aquilo, cobiçar, como se fala para criança. Mas, curiosamente, os 3 primeiros sintetizam os 7. Para a gente ver como é que se constitui,
Como é que são essas súmulas, essas pérolas que a gente vai encontrar no caminho? Os 7 mandamentos que tratam com crianças espirituais, quando eles se fundem, eles se projetam nos 3 primeiros dos 10 mandamentos. Amar a Deus, honrar pai e mãe, guardar o dia de sábado. Aí nós vamos ter nisso aqui o resumo dos 7. E nós vamos perceber que na projeção evolutiva do trabalho, Jesus vai resumir a lei e os profetas em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. De modo que amar o semelhante é amar a Deus. Ele vincula os temas para caminhar para a unidade, saindo da diversidade. Porque nós já tivemos a oportunidade de estudar a parábola de Jonas nesses programas de O Evangelho por Dentro, através da TV Nova Luz. E nós pudemos observar o movimento trino do universo. Os espíritos, quando revelam a doutrina espírita, nos seus primeiros movimentos, no primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, eles vão trabalhar sobre Deus e seus atributos. Quando eles partem para o segundo capítulo, que vai falar sobre os elementos gerais do universo, eles vão apresentar uma síntese evolutiva. Deus, Espírito e Matéria. Resume tudo o que existe. Então a gente vai perceber, de forma curiosa, Deus é teoria para nós. Mas quando passamos a lutar na vida, Deus se revela com todo o seu poder. Porque nós vamos descobrir a grandeza do que a gente não criou. O homem não criou. Então a vida externa que mexe com nossas capacidades internas de leitura e de entrosamento com esses elementos externos é a chamada natureza. É a dinâmica da ideia criador e pai. A ideia é Deus. Nós temos ela na natureza. Então a gente costuma dizer que é a faceta dinâmica de Deus. E com ela nós interagimos. Porque nós fazemos parte dessa natureza. É intrínseco. Então, só para combinar aqui, quando a gente entra nesse circuito de descoberta de nós próprios e do meio, nós não temos mais um Deus teórico. Nós começamos a descobrir a força dele, que então é imanente, porque ela está presente em nós. E aí nós vamos fazer um movimento de quê? De dedução. Aí a gente vai ter uma concepção de teoria e prática associadas. 1 mais 2, que é o 3. E aí eu resumo. É a pérola. Aí eu tenho teoria e prática. Eu sei o que é. Aí nós vamos dizer como Leon Denis. Não, eu não acredito em reencarnação. Eu sei. É diferente. Então quer dizer que a gente vai vender tudo que a gente construiu na pluralidade e vai comprar um caminho na unidade divina. É isso? Tá dentro do figurino. Porque o elemento, ele vai ter 1000 experiências. O espírito Militão Pacheco escreve no livro Falando a Terra. É um livro pouco explorado pela comunidade espírita, psicografado por Chico Xavier, Falando a Terra. E ele vai contar lá que nós hoje, principalmente nós espíritas, né, que temos um chamado mais vigoroso, sem sofisma, a gente não tem álibi para esconder que nós somos fruto das próprias obras, das nossas escolhas. Ele vai dizer que nós vivemos em diversas culturas, falamos diversos idiomas, vivemos em todos os climas da Terra, passamos por diversas épocas, a história da Terra está em nós, e hoje a gente é o resumo de tudo isso. Por isso está na hora dessa síntese a que Eduíde se referiu. Porque hoje a gente representa uma pérola para Jesus. Uma pérola que pode encerrar a sabedoria de todos esses climas, de todas essas línguas, de todas essas culturas. A gente observa, por exemplo, que nós estamos hoje aí discutindo democracia ou não, mas isso é fundamento lá da antiga Grécia, que orientou o Ocidente no seu nascedouro. Foi o referencial. A primeira enciclopédia nossa foram os sábios gregos. Então nós estamos vivendo disso, nós estamos reciclando esse material.
Aí vem tese aí, vem a proposta de Hitler, a eugenia. A eugenia estava lá na base. Claro que não com os contornos que Hitler deu, porque era um obsidiado de marca maior e foi instrumento de escândalo, né, para mexer com muitas almas. E nós estudamos isso pela lei de causa e efeito. Mas nós vamos descobrir que, na verdade, nós já repisamos essas teorias, essas teses. Os espiritualistas estão repisando isso desde a remota antiguidade. Jesus viveu numa época que tinha os essênios. Os essênios tinham as crenças deles. Aliás, em muitos aspectos, fechadíssimas. Jesus transcendeu tudo isso, porque ele não está procurando um Deus imanente, um Deus que está materializado e que é restrito. Jesus veio para libertar a ideia de Deus, para a transcendência. Ele é infinito. Então ele para com essa bobajada de gueto, de essa briga de religião, extremista daqui, extremista dali. Isso tudo é mente estreita em processos obsessivos, de auto-obsessão ou de obsessão coletiva. Então a gente nota o assunto e fala assim, a doutrina espírita é instrumento libertador por excelência. E o que interessa para o alto é essa síntese evolutiva que está figurada na pérola e que está sendo trabalhada aqui. Então todas as nossas experiências são válidas. Wagner, mas o elemento está caindo ali. Você sabe que a queda dele vai ser referência para ele poder fazer o caminho de volta com muita segurança? Aquele que caiu, quando ele chega no fundo do poço e cai em si, ninguém segura o elemento. Não estamos dizendo que tem que cair, não. Custa muito caro. Porque ele saiu do roteiro. Quando João Batista se refere a Isaías, que fez a profecia e que cantou isso na sua obra, e que é um profeta anterior, ele diz assim, eu sou aquele de quem disse o profeta, voz do que clama no deserto, endireitai as veredas do Senhor, preparai-lhe caminho. Vocês notem que caminho no singular, porque é a unidade. Mas as veredas estão no plural, sabe por quê? Vereda é o que a gente faz. A rebeldia faz com que a gente tome rumos inesperados. Aí é por conta própria, livre-arbítrio. Mas nós temos que corrigir as veredas para entrar no caminho singular. Então nós temos a pluralidade definindo o quê? Livre-arbítrio. O camarada faz o que dá na cabeça dele, mas ele vai responder por isso. E ele vai se convencer da unidade, que é o amor. E aí o assunto vai longe. Mas nós vamos deixar o pessoal falar. Observamos na parábola que um negociante busca boas pérolas. O negociante ele tem que ter olhos de mercador. É aquela capacidade de identificar algo que é bom e saber que aquilo é útil para ele. E esse negociante, quando ele encontra uma pérola de grande valor, ele parte, vende tudo que tem para poder comprar a pérola. Uma capacidade grande aí de desvincular-se. Porque o negociante, se ele não tiver essa, digamos, coragem, essa disposição para isso, ele pode ficar com medo, pode ficar com receio. E uma outra parábola de Jesus fala do medo, fala do temor. Quando um servo recebe 2 talentos e, tendo medo, os enterra. Porque não tem essa coragem, essa disposição nem de negociá-lo junto aos bancos, como o Senhor o adverte quando ele volta. Mas esse negociante tem essa coragem. Então o tema da vinculação e da desvinculação é muito trabalhado pelos espíritos. Nós observamos no livro O Evangelho por Dentro, o espírito Honório Abreu tratando do assunto da vinculação e da desvinculação, dizendo, por exemplo, no capítulo 29, que vincular-se é um determinismo divino, por efeito das necessidades e dos desejos. Porém, a desvinculação, o desvincular-se, é imperativo promotor, funcionando por atitude sensata e de crescimento moral, quando se dá por deliberação espontânea e consciente da criatura. Então, temos aí uma gradação. A vinculação ela se processa pela rotina da vida, no cotidiano. Nos vinculamos em vários momentos, a várias situações. Agora, o desvincular-se representa uma qualificação da criatura, porque se desvincular é necessário realizar isso com qualidade, com capacitação, porque não pode ser feito de qualquer forma e porque a desvinculação gera sofrimento.
Então o negociante conseguir abrir mão de tudo que tem, vender tudo quanto possuía, para comprar essa pérola de grande valor, ele está conseguindo fazer esse processo com harmonia, com tranquilidade. E ele está identificando que essa pérola vale isso tudo. Aí nós ficamos pensando, o que significará vender, né? Porque dentro de uma proposta apenas materialista, poderia representar apenas eu me tornar um asceta, quer dizer, alguém que vive apenas o campo espiritual da vida, que não se preocupa com a questão material. Mas os Espíritos nos ensinam no Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem Um Homem no Mundo, que não se obtém elevação espiritual apenas fugindo da vivência humana, da convivência, das experiências materiais. Na verdade, eles nos orientam que devemos reportar a Deus todas as nossas atividades, tudo aquilo que fazemos. É necessário viver no mundo como vivem os homens de nossa época, mas elevando o pensamento, colocando o nosso campo mental num patamar acima. Talvez aí encontramos a chave para entender o que o negociante fez, quando ele consegue vender tudo. Por exemplo, Honório diz aqui no capítulo 29 que ele resume tudo aquilo que ele já tem de aprendizado, habilidades, conhecimentos, virtudes, ideais, e trabalha uma permuta, uma doação, um comércio, no sentido de que ele investe isso para obter algo lá na frente. Então, o trabalho é íntimo. Por mais que se fale de um recurso material como a pérola, esse trabalho está acontecendo na intimidade de cada um de nós, das criaturas. Tem um ponto interessante aí que é negócio. Negócio. Mas o Evangelho fala, e é próprio Jesus falando, que ele está aqui tratando dos negócios do Pai. Então vocês notem o seguinte: por mais que queiramos transferir isso para essa ideia gratuita, no sentido de inércia da pessoa, de que tudo desce sem o menor esforço, essa é a grande ilusão. Os religiosos de todas as épocas sempre se equivocaram. E éramos nós, né? Em outra roupagem. Nós não estamos falando de outrem, nós estamos falando da gente. Pelas reencarnações, nós vamos mudando o cenário e desenvolvendo as ideias. Então a gente nota que nós, como religiosos no tempo, erramos muito achando que a fé em Deus opera os milagres, tudo sem menor esforço. Então eu quero geralmente as coisas materiais. Depois eu quero não ter problema. Mas se não tiver desafio de trabalho e não tiver desafio de relacionamento na lei de sociedade, onde a evolução? Onde o desbravamento, a descoberta de tesouros internos? Como a formalização dessas pérolas? Porque isso tudo é fruto de suor, de trabalho. Então nós temos que rever os nossos conceitos. E o Espiritismo naturalmente nos conduz a isso. Pelos princípios que revela, pelas equações que traz. E aí a gente começa a compreender o Evangelho como nunca compreendemos. Por isso que o Evangelho, à luz da doutrina espírita, é um Evangelho bem fundamentado, porque a doutrina espírita é ciência, filosofia, conduzindo à religiosidade. O que doutrina espírita resgata? O Evangelho, na sua pureza, na sua essencialidade. Não na letra que mata, mas no espírito que vivifica. Então nós notamos que nós temos que tratar da nossa evolução como um grande negócio, que são negócios relativos à nossa relação com o Pai. E isso sem a menor conotação de materialidade, como foi dito aqui. Então é preciso que a gente considere que nós estamos em negócio. O texto é muito inspirador, né? Porque ele diz assim: o reino dos céus. Quando a gente vai trabalhar sobre reino, nós temos, como o Léo falou, o reino de Deus, é um sentido absoluto. Aí o absoluto. Como é que a gente pode entrar na intimidade de Deus? Não podemos. Temos que estudar o atributo. O que são os atributos da divindade? Porque nós estamos no plano relativo, nós não conseguimos abarcar o absoluto. Falta-vos evolução para isso. Sentidos próprios. Os espíritos falam isso. Os sentidos vêm em razão do nosso desenvolvimento espiritual. Então nós trabalhamos reino dos céus. Reino dos céus são as virtudes. O que é o céu para nós? Quando tudo está em harmonia. Então, reino dos céus é o reino das virtudes. É quando a pessoa realmente é coroada
pelas bênçãos que fez por merecer. E esse homem negociante que busca boas pérolas, ele lembra muito Paulo quando diz assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não dá uma ideia? Porque o Paulo propõe seletividade. E é por esse processo de seletividade. Tem hora que o elemento se contém e ele fica louco com alguma coisa, que pode representar, por exemplo, um vício dele. E ele se contém. Aí ele se contorce e passa. Porque tudo tem o começo, o fomento e o auge, para depois declinar. Tudo na vida é assim. Então o elemento fala assim: estou no auge. Então se tranque. Por isso que o Paulo fala assim: prego em grades. Porque se eu não trancar a animalidade, o vício que eu trago do passado, como é que eu vou pregar o evangelho? Então eu tenho que me conter. Então tem hora que eu vou me contorcer. Aí passa horas, passa dia, passa meses. Aí eu digo assim: nó, que bom que eu fiz isso. Que bom. Estou me sentindo inteiro. Eu consegui me superar nesta fase. E isso me prepara para outras fases. Porque quem faz no pouco, faz no muito. É questão de fidelidade. Começa nas pequenas coisas. Então a gente vê isso aqui, ó, o negociador buscando boas pérolas. O Paulo fala: nem tudo me convém, porque nem tudo edifica. O pensamento não tem que ser seletivo. É aí que vem o planejamento, para que a nossa conduta seja melhor diante da vida. E aí, encontrando uma pérola de grande valor, eu me empenho por ela. Vá, vende tudo que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Disse Jesus ao mancebo rico. Não é por aí? Nós pensamos aqui a respeito da mediunidade. Vamos observando como que o evangelho é amplo e os conceitos espíritas permitem que nós observemos um painel, né, de informações, de conceitos, em que as informações se cruzam e se alimentam umas às outras. Porque o tema é da permuta, é do comércio, é até do tráfico, que o Honório explica que é um caminho de movimentação de recursos e valores, se atendido com respeito e dignidade. Por que então o tema da mediunidade pode estar presente aqui nas nossas cogitações? Porque o espírito humano, atingindo o campo da razão, a auréola da razão como coroamento do seu desenvolvimento, da sua evolução, atingindo a faixa de pensamento contínuo, passa a gozar da prerrogativa de trocar vibrações, trocar ondas mentais com os demais, com tudo que está à sua volta e com os demais espíritos e com os seres da criação, com os espíritos. Então, a mediunidade surge como essa possibilidade de troca, de permuta, em que eu assimilo ondas mentais e eu emito ondas mentais. Só que aí tem que ter qualificação. A qualificação surge como necessidade da criatura. E é o evangelho que promove isso. A evangelização do ser o capacita a qualificar essas vibrações, essas ondas e identificar, ter seletividade naquilo que ele vai assimilar ou não. O negociante aqui, então, ele está vendendo tudo e comprando essa pérola, ele está investindo naquilo que vai alimentá-lo. Traz aí o tema da alimentação, já estudado pelo grupo em outros momentos. Traz o tema do metabolismo, muito falado pelo Honório, né? Essa capacidade de assimilar e processar vibrações, energias. E os processos mediúnicos acontecem a todo momento dessa forma. Não estamos falando do médio ostensivo apenas, né? Todo ser humano é médio nesse sentido, que ele está em constante permuta de energias. E somos convidados a qualificar essa permuta. Nós estamos terminando mais um programa, o Evangelho por Dentro, e vamos ficar com essa pérola, que é a reflexão sobre esse conteúdo. Essa parábola nos ensina que vale a pena, onde estamos, com quem estamos, a qualquer tempo, empenhar todas as nossas forças pela aquisição daquilo que não possuímos, o amor do Evangelho, o amor que o Cristo nos demonstrou. Vale a pena se sacrificar pelas pessoas, nesse tráfico que é a venda, que é o comércio, é a troca, porque a gente dá o que tem e a vida nos premia com a síntese de tudo isso, a sabedoria e o amor. Que Deus nos abençoe. Muita paz.